O retorno do livro Conversando sobre a Vida, Gesualdo Costa, Autoconhecimento, a chave da libertação. No antigo oráculo de Apolo em Delfos, na antiga Grécia, havia a seguinte frase em seu frontispício: Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Quem a escreveu? Platão, 428-348 a.C. Um dos discípulos de Sócrates, em seu livro Protágoras, a atribui aos 7 homens considerados por ele, Platão, como os 7 sábios da antiga Grécia: Tales de Mileto, Bias de Priene, Pítaco de Mitilene, Cleóbulo de Lindos, Mison de Quene, Solon e Chilon. Conta Platão que esses sábios reuniram-se no templo de Apolo no século 6 a.C. para escolherem juntos a frase para a fachada do templo. E a frase acima foi a frase vencedora. Sócrates, um dos maiores sábios e filósofo, também grego, já disse a alguém na época que o mundo produz homens, mas a Grécia produz sábios. Se utilizou dessa máxima para basear seus ensinamentos durante toda a sua vida. Somente por essas informações já vemos que o autoconhecimento é a chave do nosso progresso evolutivo, pois vieram de homens que verdadeiramente sabiam o que falavam. Depois de aproximadamente 3 séculos e meio, Jesus, nosso mais puro modelo e guia, vem corroborar com essa verdade quando nos alerta: conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. E quando nos garantiu que o reino de Deus está dentro de nós, é como se dissesse: se autoconheçam, que conhecerão o reino de Deus dentro de si, e aí serão livres. O grande problema dos homens é que dá saltos gigantescos para fora de si, iludidos pelos sentidos materiais, e não anda 10 centímetros para dentro de si mesmos. A prova disso é que o progresso material e tecnológico é evidente em detrimento do progresso moral. Em primeiro lugar, há a necessidade do reconhecimento íntimo dessa verdade, para que a partir daí se inicie o trabalho sobre si mesmo em busca do autoconhecimento. Todos os grandes sábios, durante todos os tempos, basearam seus ensinamentos a partir dessa verdade. Agostinho, bispo de Hipona, reconhecido pela Igreja Católica como santo e canonizado, nem sempre durante a sua existência terrestre viveu em santidade. Durante os anos de sua mocidade, era um jovem inconsequente e vicioso até sua conversão, para que a partir daí se iniciasse para ele o limiar de uma nova vida, a vida santificada. Conta-se que sua mãe, Mônica, que viria a ser conhecida como Santa Mônica, rezou durante mais de 20 anos para que isso acontecesse e seus pedidos foram atendidos. Mães, não parem de rezar. Santo Agostinho tornou-se um dos homens mais importantes e influentes da Igreja e vemos em sua biografia exemplos que merecem ser imitados. No século XIX, com o advento do Espiritismo, enquanto terceira revelação, Santo Agostinho foi um dos espíritos da Falange de Jesus que ajudou na codificação da doutrina espírita, com muita contribuição. E na pergunta 919, o Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o meio mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal, ele se apresenta com a seguinte resposta: um sábio na antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Quando então Kardec pede-lhe explicação sobre como fazer para nos autoconhecer, ele nos transmite sua própria experiência nesse campo, quando aqui esteve reencarnado. Disse que no final de cada jornada, antes de dormir, passava seu dia em revista e inventariava seu dia, analisando suas atitudes com o objetivo de corrigir o que fosse preciso, e quando racionalizava alguma atitude errada para justificá-la, imaginava em atitude sendo praticada por outrem. E se condenasse em outro, era uma atitude condenada em si mesmo. É extremamente importante que façamos esse exercício após nossa prece noturna, nos momentos que antecedem o sono físico, pois esse não é um tempo perdido, pelo contrário, é um investimento para a posteridade. Este exercício diário certamente nos fará pessoas melhores, pois nos autoconhecendo, podemos então corrigir o erro em nós mesmos. Não há outra possibilidade. A maioria das mazelas humanas tem como causa a falta do autoconhecimento, pois somos ilustres desconhecidos de nós mesmos. Muitas vezes agimos sem a devida reflexão, movidos por puro instinto, e na maioria das vezes nossos atos nos surpreendem, pois comumente chegamos à seguinte conclusão: eu não sabia que era capaz dessa atitude, jamais imaginei que agiria assim. Ora, se assim concluímos após algumas de nossas atitudes, significa que não nos conhecemos devidamente. Já vimos anteriormente que somos filhos de Deus.
Ele é o nosso Pai Criador, portanto temos o DNA divino, fomos feitos espiritualmente à sua imagem e semelhança. Gênesis 1:26. Entendemos agora porque o reino de Deus está dentro de nós. Somente fisicamente somos da terra, espiritualmente somos divinos. Por isso Jesus garantiu-nos: sois deuses. Nossos equívocos enquanto seres humanos se devem a nossas imperfeições que desenvolvemos a partir da criação por causa da deturbação dos nossos instintos naturais em vez de sublimá-los. Sabedores dessas verdades, precisamos fazer uma linda viagem pelo nosso interior a fim de nos autoconhecer, vencer a nós mesmos e descobrirmos nossa essência divina, nosso Deus interior, porquanto esse é o objetivo da vida, o encontro pessoal com Deus que está em tudo, mas principalmente dentro de nós. Eu vinha no caminho hoje da hidroginástica pensando, meu Deus do céu, quantas coisas eu já fiz assim, sem pensar. Quantas vezes eu já me tornei pessoa insuportável, pessoa difícil de lidar, seja no meu trabalho, na minha vida pessoal, na família, no campo, olha, em todos os campos. Como eu vinha no caminho, né? Aqui tá falando pra gente analisar quando a gente vai dormir, quais são os erros que a gente já cometeu, o que a gente pode melhorar. A gente pega uma falha e trabalha aquela falha no outro dia, e no outro, e no outro, no outro, até superar. Santo Agostinho fazia isso. E foi assim que ele chegou a ser canonizado, né, como um santo. Por quê? Porque ele se melhorou, ele aprimorou, ele aprendeu a ser uma pessoa melhor. Ele não nasceu santo, ele não era um espírito de luz assim que veio ao mundo, mas ele foi se tornando devido a essa análise que ele fazia e a sua mudança gradual no campo espiritual. A gente pensa muito desde pequeno, quando a gente nasce aqui, a gente esquece o nosso passado, as nossas últimas encarnações. É como se colocasse o carro na quilometragem zero, né, dado para a gente uma nova oportunidade zerada, e no decorrer do caminho a gente vai se preparando para a vida material. E a vida espiritual ela vai ficando para trás, para depois, né? Um dia, quem sabe, talvez, quando eu aposentar, quando eu tiver velho, quando eu não tiver o que fazer. E aí, às vezes, é tarde demais. A gente passa uma vida inteira encarnado e não viveu de verdade, porque a nossa vida real é a vida espiritual. E eu tenho dessas, né? Eu não sou de ficar me avaliando no final de cada noite. Eu ainda sou muito invigilante para isso, mas de vez em quando eu fico refletindo sobre algumas atividades que eu já fiz, algumas coisas que deu certo, outras que não deu, por que deu, por que não deu certo. E hoje, na hora que eu voltei da hidro, eu falei, meu Deus, né? Eu já cometi tantos erros, principalmente em relacionamento, em relação com filho, com namorado, com marido, com pai, mãe, periquito, papagaio, né? Já errei tanto da forma de me relacionar com as pessoas por falta de conhecimento da Patrícia. Quem é a Patrícia? O que a Patrícia está fazendo aqui? O que realmente Deus espera de mim? Aí eu estava escutando uma música que foi um ex-namorado que me apresentou essa música num momento que eu estava muito, mas muito para baixo, muito depressiva. Não depressiva de querer se jogar da ponte, mas aquela depressão chata que você não consegue encontrar uma alegria, uma motivação, um desejo para continuar vivo, né? Você tá ali, mas parece que as coisas não caminham. Eu já tive picos assim. E se deve a um conjunto de situações em minha volta, tanto de pessoas como de momentos, de problemas, de adversidades que parecem que não tem fim. E aí você fica ali, né, sendo pressionado, é que nem panela de pressão, né? Você deixa ali tomando pressão, chega uma hora da estoura. E aí eu tive um pico desse de estouro e esse ex-namorado foi lá e me apresentou uma música, uma letra de música. E aquela letra falava, né, que a mão de Deus, ela tá ali o tempo todo. Você pode chegar, quando você pensa que está chegando no fundo do poço, Deus não vai deixar você ir mais além. Ele vai te trazer de volta. A mão de Deus está ali, pode acreditar. E toda vez que eu me sinto meia, né, para baixo, eu pego essa música, eu falo assim, engraçado. Aquele cara me fez tão mal, ele trouxe tanto desequilíbrio na minha vida, ele foi parte desse momento depressivo que eu estava passando. Ele foi uma das causas. Eu abri a porta do meu coração para deixar entrar tudo aquilo. E ainda que ele tenha feito o caos na minha vida, ele também trouxe esse bálsamo, uma música. Né? Se alguma coisa esse cara fez de bom para mim, foi trazer essa música. Então, quer dizer, todos os vínculos que nós temos não é à toa. Nós temos pessoas que
vêm trazer para a gente as provas, os testes, mas eles também têm aquela centelhinha de Deus ali dentro, tanto quanto nós, eles falham tanto quanto nós. Eles desconhecem o potencial deles, e por mais que a gente reconheça e queira aflorar esse potencial, a pessoa não quer, não deseja, ela ainda assim, ela aflora de alguma forma, em alguns momentos, né, aquilo de bom que ela tem. E no caminho eu vinha pensando na letra da música, no momento que eu vivi, a pessoa, as circunstâncias em volta, e falei, caramba, de tudo que eu vivi ali, teve esse momento, que foi um momento mágico, uma letra de música que virou a minha chavinha, né, que tirou aquele momento ruim e me trouxe, me engrandeceu de novo. Ou seja, eu não me conheço. Eu não me conheço nem para o bem, nem para o mal. Eu não me conheço ainda a minha potência em pensar em coisas boas, em pensar em coisas desagradáveis. E aí eu vinha no caminho, né? E olha, o texto veio me trazer a mesma reflexão que eu já vinha pensando no caminho. É um caminho de 20 minutos que eu vim refletindo sobre isso, né? Quantas vezes caí, levantei, quantas vezes eu fui buscar essa centelhinha de Deus dentro de mim para me dar um ânimo e me tirar da tristeza, me tirar de situações adversas. Então, todos nós temos essa potência, porque nós somos filhos do Criador, essa centelha está aqui dentro. E às vezes uma letra de música, um vídeo, uma piada, uma conversa com um amigo. Eu estava saindo daí, conversando com uma amiga minha e falando para ela, falei, tem pessoas que chegam no fundo do poço e ficam porque está faltando só uma coisinha chamada fé. A gente sem fé, a gente não é nada. A gente precisa ter fé, né? Mesmo que seja aquela fé meia boca, né? Aquela fé do tipo, eu acredito porque foi o que me apresentaram. Não tenho provas de nada, nunca vi nada, não sei de nada, mas eu tenho fé. Nem que seja esse princípio de fé. Isso aí vai tirar a gente do comodismo. De alguma forma, aquilo ali vai agir dentro de nós e vai potencializar as nossas habilidades, as nossas aptidões. Então, nós temos que tomar cuidado para não deixar essa fé cair. Temos que ter fé, temos que fazer ela gimbrar, como diria minha mãe. Ela tem que estar sempre em movimento. De alguma forma, a gente tem que agir com essa sabedoria que os antigos já trouxeram, né? Conheça a ti mesmo, reconheça que você é um filho de Deus, que você pode ser. Não é que Jesus disse, vocês sois deuses, no sentido que nós vamos competir com o nosso Pai, mas que nós temos potência. Jesus quis dizer que nós temos potência, nós somos filhos de Deus, então nós temos essa centelha de Deus. Se Deus é o nosso Criador, se é Ele que é o maravilhoso, Ele é o perfeito, Ele está em todos os lugares, Ele é justo, Ele é bom. Poxa, por que nós não vamos ser? Por que a gente não consegue atingir, não o grau de Deus, mas um grau maior, um desenvolvimento melhor? Muitas das vezes a preguiça não deixa, muitas das vezes o comodismo não deixa, porque se nós entendermos que somos filhos de Deus, irmãos de Jesus, e que tudo o que vem de ensinamento nos serve para progressão espiritual e não só para o blá blá blá, vamos ficar aqui falando a vida inteira, né, sobre ser bom, justo, caridoso, e que a gente tem que ser obediente, que a gente tem que ser benevolente, que a gente tem que perdoar. Esse blá blá blá, gente, se a gente ligar a internet, é o que mais tem hoje. Blá blá blá. Eu sou parte desse blá blá blá. Eu tô aqui todo dia no blá, blá, blá. Todo dia, de segunda a sexta, fazendo leitura e blá, blá, blá. Se a gente ficar no blá, 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 a gente não sai do lugar. É tempo perdido meu, fazendo leitura, falando mais do que o homem da mala. É tempo perdido para quem ouve. O ideal é eu ouvi tal coisa, né? Eu ouvi sobre deixar de ser egoísta. Então, eu vou exercitar. Eu vou pegar essa fala e vou trabalhar. Nem que eu trabalhe 1, 2 dias, depois eu pego um outro tema, não preciso ficar sempre no mesmo. Aos poucos a gente vai equilibrando, analisando as situações e vai vendo alguma melhora. Eu acabei de fazer uma leitura no Pão Nosso para os meus amigos no WhatsApp, eu falei, gente, eu tô vendo que eu tô melhorando um pouquinho, eu tô ficando feliz. Quando eu percebo que eu tô dando uma dentro, eu fico muito feliz. E ao contrário também acontece. Quando eu faço algo, falo algo que é ruim, que não é pertinente, que não deveria,
Eu falo, Patrícia, acorda. Porque saber você já sabe, você precisa praticar. Então, nós temos uma dificuldade muito grande. Eu li um texto bem antigo, né, que fala das pessoas, né, estudiosas, os cientistas querem descobrir mundos lá fora, querem saber como que são compostos, se tem água, se não tem, se tem ar, se não tem, quantos planetas, quantas galáxias. O homem quer descobrir o mundo, mas ele tem uma dificuldade tremenda para descobrir a si mesmo. Nós sabemos de tanta coisa exterior, mas a gente não sabe aqui dentro. Um vírus, uma bactéria derruba a gente, porque cada um é único, cada um tem um organismo único. O mesmo remédio, ontem eu escutei na hidroginástica as pessoas falando da pregabalina. Eu não tomo isso de jeito nenhum, não sei o quê. Eu, quando fico com os dedos travados, eu tomo e me faz bem. Então, quer dizer, cada organismo é de um jeito. Por isso que falam que a gente não pode se automedicar, porque nós não nos conhecemos. Aquilo que faz bem para o outro pode ser que me mata. Aquilo que faz bem para mim não faz bem para o outro. É para isso que existe o médico, os exames, para ver o nosso organismo e ver se a gente pode tomar determinada medicação. Então, eu não sou uma santa, vira e mexe, eu me automedico, estou fazendo errado, às vezes dá certo, às vezes dá errado. Quando dá errado é dinheiro gasto, eu tenho que ir lá no médico e desfazer. É que nem quando eu dou 5 minutos em mim aqui, eu vou lá e corto o cabelo, fica tudo torto. Aí eu vou lá na minha cabeleireira e falo, acerta a porcaria que eu fiz. A automedicação é isso, às vezes você dá uma bola dentro. Sai mais barato, sei lá na farmácia, comprar um remédio e tomar? Sim, mas e se você der uma bola fora? E se você piorar a tua saúde? Dessa última vez eu fiz um tratamento para minha coluna e deu zica no estômago. Eu tive que tratar o estômago logo depois. Se a gente passa no médico, ele já sabe que aquele remédio é forte, tá? Ele vai falar, prepara teu estômago primeiro com um remédio, né, que antecede o remédio da coluna. Então, nós temos algumas coisas que nós deixamos de fazer por preguiça, por ser mais cômodo. Eu acho que é o caminho mais curto, porém ele pode ser o mais complicado, porque a gente não se conhece. Isso no físico. Agora imagina no espiritual, então, que é bem mais amplo, que o problema é bem maior. O que a gente vê, a gente não consegue resolver. Imagina aquilo que a gente não consegue ver. Então exige muito mais força de vontade, exige muito da gente o discernimento, o equilíbrio, a busca pela nossa cura espiritual. Todos nós, na verdade, somos doentes na parte espiritual. Porque se a gente não fosse doente na parte espiritual, não teria sentido nenhum vir parar num planeta de prova e expiação. Se nós estamos na Terra, que é prova e expiação, é porque nós precisamos passar por testes, ver se a gente aprendeu a lição, e a expiação, que são alguns sofrimentos na carne, porque a gente já fez muita caca com as outras carnes que nós tivemos. Lá atrás, quando Deus deu saúde, nós caímos na doença. Nós adoecemos porque nós quisemos, escolhemos o caminho errado. Então a gente vem para resgatar essas dívidas que nós causamos. Não é porque Deus é ruim. Ele simplesmente dá aquilo que você merece, aquilo que você fez por merecer. E a gente às vezes se dá de coitadinho, né? Não sei por que eu tô doente, eu não sei por que eu tô passando por isso. Não, no fundo, é falta de auto se conhecer, mas que a gente sabe que coisa boa nós não fizemos, a gente sabe. Porque Deus não ia dar uma dor, um sofrimento, uma doença, né, pra gente, porque, eu não vou com a tua cara. Deus não é assim. Então, nós precisamos realmente nos conhecer para aceitar algumas coisas que passam com resignação, com honra, com dignidade. E a partir do momento que a gente aceita com honra e dignidade, a gente avança, porque existe uma compreensão. Estou passando por isso, porque eu preciso passar e eu vou passar. Estou aprendendo a dominar isso. Estou aprendendo a lidar com isso. Então, no nosso dia a dia, nós precisamos sempre ter essa autoavaliação. Pode não ser até de noite, como o Santo Agostinho fazia, porque muita gente trabalha o dia inteiro, quando cai na cama já deita para dormir. Mas durante o dia, 5 minutinhos, na hora do teu almoço, coloca alguma coisa no ouvido, vai viajar nas músicas e ao mesmo tempo fica, Senhor, até aqui, o que foi que eu fiz de bom? O que foi que eu fiz de alegria para alguém? O que foi que eu trouxe de tristeza? Ou falei alguma coisa que não foi legal para alguém? Tá em tempo? Vai lá, pede desculpa.
não está em tempo, então amanhã você, quando passar na frente daquela pessoa, olha, desculpa, falei alguma coisa que eu não devia, fiz alguma coisa que não devia. A humildade tem que ser a nossa parceira, porque quando nós deixamos de ser humildes e passamos a ser arrogantes, donos de si, orgulhoso, eu sei, eu tenho, o outro que é o problema, e nós mulheres temos muito disso, principalmente quando a gente encarna como mulher. Eu escuto muito o pastor Cláudio Duarte e ele coloca situações entre casais assim que acontecem de fato. São engraçadas da forma que ele conta, mas na vida real não tem nada de engraçado, né? Mulher é histérica, o tempo todo ela tá naquela. Se é antes da menstruação, ela fica histérica. Se é durante a menstruação, ela fica histérica. Depois da menstruação, mais uma semana de histerismo. Ou seja, o homem, coitado, ele tem uma semana de folga. Porque são 3 semanas que a mulher o tempo todo tá ali ligada no 220. O homem já é mais brando, mais tranquilo, ele não consegue acompanhar toda aquela agitação da mulher, né? Aí eu tava vendo um vídeo lá que o Cláudio Duarte fez, ele falando assim, quando eu chego em casa, eu já vejo a minha mulher de bico, eu já abaixo e falo para ela, amor, tudo bem? O que foi que eu fiz? Desculpa, tá? Eu não sei o que foi que eu fiz, mas desculpa. Então, é uma piadinha, mas é uma piadinha de boa convivência, que na real isso acontece. Muitas das vezes o homem não sabe lidar com isso, dá um desgaste no casamento, né? Então, ele não se conhece, ele não conhece a mulher que tem, ele só conhece o físico dela. E ela muitas vezes não sabe nem por que ela está reagindo assim, por falta de autoconhecimento. Destrói um relacionamento, destrói um casamento. Então, nós precisamos saber por que eu estou injuriada, por que eu estou feliz, por quê, por quê. Quando eu começar a descobrir os porquês que acontece comigo, aí eu consigo ser uma pessoa de boa convivência com os outros. Aí eu consigo lidar melhor com as situações sem descontar em ninguém. Então, a Patrícia, ela está procurando fazer isso. E eu acho um caminho bacana, porque mesmo que eu esteja com meus 52 anos, ainda Deus está me dando uma oportunidade de descobrir isso. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? O que eu fiz de bom? O que eu fiz de ruim? O que eu fiz de ruim? Será que ainda eu consigo ressarcir isso? Será que dá tempo? Mesmo que não seja com essas pessoas que eu causei algum dano, será que daqui por diante eu vou me colocar em prova e vou passar? Tenho que estar atenta. Vai chegar momentos que a prova vai vir novamente. Para mim já veio 4 vezes a mesma prova e eu fui reprovada porque eu não fiquei atenta. Quando chegou o momento ali, mais uma vez eu me vitimizei, mais uma vez eu fiquei triste, fiquei desequilibrada. Então eu não fui aprovada. Eu não sei se eu vou ter oportunidade da quinta, ou dessa quinta oportunidade, mas se eu tiver, eu estou me preparando para que não ocorra muitas coisas que já ocorreram no passado. Se eu não tiver ainda que seja nessa vida, provavelmente vai vir numa outra vida. E eu espero em Deus estar melhor. Então, assim como eu venho buscando entender situações e passar por elas de uma maneira mais branda, eu espero que vocês também reflitam e passem nas suas adversidades de coração. E não ficar aqui no blá, 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 e na hora do vamos ver, eu esqueci, não sabia como fazer. Na verdade, a gente já sabe. Então, a gente tem que estar atento para passar de ano, né? Aí o Gesualdo faz aqui um poeminha. Endereço divino. Já dizia um sábio antigo, conhece-te a ti mesmo. Somente assim, meu amigo, não andarás mais a esmo. Dentro de ti está contido o segredo da existência. Há um tesouro escondido na tua mais pura essência. Tudo o que há no universo, te asseguro neste verso, está na tua intimidade. Te garanto, meu irmão, dentro do teu coração está a luz da divindade. Então, aqui, ele, dentro do poema, ele coloca que para a gente poder saber as nossas habilidades, nossas aptidões, né? Todas as nossas potências, basta a gente estar mais próximo de Deus. Porque, afinal de contas, nós somos filhos dele. Então, nós temos condições de desenvolver coisas boas. Então, nós precisamos buscar, conhecer essas coisas dentro de nós e trazer elas. E aquilo que for imperfeito, aquilo que for ruim, a gente vai extirpando de pouquinho em pouquinho. Porque a gente não vai conseguir tirar tudo de uma vez, mas a gente consegue ir eliminando sim. O exercício diário, de refletir sobre quem somos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, de onde nós viemos, é importante a gente se estudar,
aprender quem realmente nós somos e aonde nós queremos chegar. Nós somos capazes de fazer tudo o que Jesus fazia e muito mais. Não é isso que o mestre disse? Então vamos confiar nisso. É porque nós temos potência. Jesus acredita na gente. A gente é que muitas vezes não se coloca nessa posição do acreditar e do fazer. Muitas das vezes a gente acaba com as nossas potencialidades por falar, eu não consigo não. Isso daí não é para mim não. Uma vez eu falei para um rapaz assim, eu falei assim, você é muito para mim. Eu sou uma pessoa que já tem idade, eu tenho comorbidade, eu não sou bonita, eu não me visto bem. Você não, você é um príncipe. O cara virou para mim, uma lição de vida, né? Ele virou para mim e falou assim, mas você tem potência, você tem habilidades, você tem qualidades que mulheres muito bem vestidas, de salto, de cabelo bem arrumado, né, cheirosas, perfumadas, cheias de vaidade, não tem. Então você tem que enxergar aquilo que você tem. Eu falei, verdade, né? Então é por aí. Às vezes a gente também se menospreza diante das coisas e das pessoas, das situações. E isso é falta de se conhecer. Porque se a gente conhecer as potencialidades que nós temos, as qualidades que nós temos, a gente vai ver que os defeitos ficam até menores. Não por uma vaidade, um orgulho, mas pela questão de você se autovalorizar. E é tão importante a gente se valorizar. Não por vaidade e orgulho, mas pela intenção de ser uma boa pessoa, de valorizar aquilo que nós temos de bom. Se é excesso de vaidade, se é excesso de orgulho, já não é bom. Então, tudo tem que ter o seu equilíbrio, e nós estamos em busca desse equilíbrio. E que Deus nos ajude, que a gente se autoconheça mais, que a gente consiga tirar as nossas potencialidades, as nossas qualidades para fora, em favor nosso, em favor do nosso próximo, praticando a caridade, praticando o bem, nos tornando espíritos melhores. E aquilo que for de defeito, né, que for vício, que a gente vá cortando, que a gente vá analisando de uma forma, né, olha, isso aqui não serve para mim, isso aqui eu não quero, isso daqui eu vou deixar de fazer, isso aqui tá me fazendo mal, e vamos tirando, né, vamos limpando. À medida que a gente limpar os nossos vícios, os nossos erros, os nossos defeitos, o nosso espírito agradece. O nosso perispírito vai se tornando mais leve. Não vai haver tanta doença física, não vai haver tanto desequilíbrio psicológico, emocional. Então vai trazer um bem muito grande para nós. Vamos buscando isso aí, de pouquinho em pouquinho, exercitando, como Santo Agostinho ensinou.